E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhões de pessoas estão vivendo sob bombardeios constantes, sem acesso à água potável ou alimentos básicos? Esta não é uma história do passado. Está acontecendo agora. O conflito entre Israel e Palestina se intensificou dramaticamente nos últimos tempos, resultando em uma das maiores crises humanitárias do século XXI. Os números são devastadores. Milhares de civis palestinos perderam suas vidas em operações militares que autoridades israelenses justificam como defesa nacional. Mas vamos entender o contexto. A região da faixa de Gaza abriga aproximadamente 2 milhões de pessoas em um território extremamente pequeno. Imagine uma área menor que muitas cidades brasileiras, completamente cercada, com controle rigoroso sobre o que entra e sai. Agora imagine essa área sob bombardeios frequentes. A infraestrutura de Gaza foi severamente danificada ao longo dos anos. Hospitais operam com capacidade mínima. Sistemas de água e esgoto entraram em colapso. A eletricidade funciona apenas algumas horas por dia. Para as crianças que crescem ali, o som de explosões é parte da rotina. A relação entre o ex-presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sempre foi próxima. Durante seu mandato, Trump tomou decisões controversas que alteraram décadas de política externa americana. Reconheceu Jerusalém como capital de Israel, movimento que gerou protestos internacionais. Cortou ajuda humanitária para refugiados palestinos. Essas decisões políticas têm consequências reais para pessoas reais. Famílias são separadas. Crianças perdem pais. Pais enterram filhos. E o ciclo de violência continua se perpetuando, geração após geração. O que torna esta situação ainda mais complexa é a dimensão regional. O Irã emergiu como um dos principais opositores de Israel no Oriente Médio. Apoia grupos que Israel considera organizações terroristas. Os Estados Unidos, por sua vez, mantém forte aliança com Israel, fornecendo bilhões em ajuda militar anualmente. Essa triangulação entre Estados Unidos, Israel e Irã cria uma situação extremamente volátil. Qualquer escalada pode rapidamente se transformar em um conflito regional amplo. As tensões já resultaram em ataques indiretos, operações secretas e confrontos por procuração em vários países. O direito internacional estabelece regras claras sobre conflitos armados. A proteção de civis é fundamental. Ataques indiscriminados são proibidos. O acesso humanitário deve ser garantido. Mas na prática, essas regras são frequentemente ignoradas ou interpretadas de formas convenientes. Organizações internacionais de direitos humanos documentam violações cometidas por todas as partes envolvidas. Relatam uso desproporcional de força. Descrevem condições que caracterizam punição coletiva. Alertam sobre possíveis crimes de guerra. Mas as consequências políticas dessas denúncias raramente se materializam. O que mais choca é a normalização desta violência. Pessoas em países distantes assistem notícias sobre milhares de mortos, com a mesma indiferença com que mudam de canal. A empatia seletiva se tornou norma. Algumas vítimas merecem luto global, outras são apenas estatísticas. Existem vozes que aplaudem operações militares sem questionar o custo humano. Argumentam que segurança nacional justifica qualquer medida, que o fim justifica os meios. Mas essa lógica ignora uma verdade fundamental. Cada número nas estatísticas era uma pessoa com sonhos, família, futuro. A desumanização do outro é o primeiro passo para aceitar o inaceitável. Quando paramos de ver seres humanos e passamos a ver apenas inimigos, perdemos nossa própria humanidade. A história nos ensinou isso repetidamente, mas parecemos incapazes de aprender. Enquanto isso, crianças em Gaza não conhecem infância normal, não sabem o que é dormir sem medo, não entendem por que o mundo parece ter esquecido delas. Crescem em meio a trauma, destruição e desesperança.
Que futuro construiremos com essa geração marcada pela violência? A comunidade internacional permanece dividida. Algumas nações condenam veementemente as ações israelenses. Outras defendem o direito de Israel se defender. Poucas parecem genuinamente comprometidas em encontrar solução pacífica que respeite direitos e dignidade de todos. Esta não é apenas uma questão política distante. É um teste de nossa humanidade coletiva, nossa capacidade de sentir compaixão, independente de fronteiras, religiões ou afiliações políticas. Nossa disposição de exigir que líderes respeitem vidas humanas acima de interesses estratégicos. O silêncio é conivência. A indiferença é cumplicidade. Enquanto normalizamos sofrimento em massa, perdemos parte de nossa própria humanidade. A pergunta que fica é: que tipo de mundo queremos construir? Onde algumas vidas valem mais que outras? Ou onde cada vida humana tem valor inalienável?